Paz, querido pastor, querido líder. Conferência de encorajamento, nossa conferência base será dias 16, 17, 18 e 19 de maio. Mudamos a data, agora confirmadíssimo. Em maio quero encontrar com você lá no Palavra da Vida. Teremos dias maravilhosos, ministrações boas, pastor Hernandes, pastor Elias Dantas, pastor Robson Grangeiro e outros mais estarão lá ministrando a palavra para você, mas também teremos ali um encontro precioso com pastores vindos de outros lugares, aquele tempo gostoso de descanso, de comunhão, de edificação, de louvor, de adoração, um lugar extremamente agradável para encorajar você, para renovar as forças, reabastecer as baterias. Vamos nos encontrar lá? Espero você, tá certo? 16, 17, 18 e 19 de maio estaremos juntos lá em Atibaia. Acessa aí o link, acessa aí o canal, o site, faça a sua inscrição, quero ver você lá. Então já vamos começar com o Lindevan, com o nosso missionário, respondendo aqui para a gente. Mestre Lindevan, vamos lá, missionário. Como evangelizar um indígena? Como chegar no indígena e falar de Cristo para ele? Eu vou compartilhar minha experiência pessoal. Eu era uma pessoa muito incrédula, não gostava muito de gente perto de mim. E assim, a primeira coisa que eu pego para minha própria experiência como missionário foi como o missionário que me evangelizou me abordou. O primeiro contato foi um relacionamento. Começou um relacionamento intencional. A primeira coisa que aconteceu foi a amizade entre eu e o casal de missionário que me evangelizou, no caso, Cássio e Elisângela. Então, isso foi com o passar do tempo, né? Aumentando a amizade e com o tempo. Eu lembro que, deixa eu ficar mais confortável aqui, irmãos, é que eu estou um pouco nervoso. Mas eu lembro que não falaram de Jesus de imediato. A Elisângela, quando me encontrou, começou conversando. Ela não se apresentou como missionária, mas começou a fazer amizade. E a amizade foi crescendo, então eu tive a liberdade de abrir no coração para eles. Passou um tempo, eu comecei a frequentar a casa deles, e depois de frequentar a casa deles, eles começaram a me evangelizar e começaram a falar de Jesus. Foi um processo. Mas a primeira coisa é o relacionamento intencional. E, assim, comigo, e eu acho que com muitos indígenas que ainda não ouviram falar do Evangelho, relacionamento não pode chegar direto falando de Jesus. Assim, experiência pessoal, né? E é o que eu aplico na aldeia também. Então é muito importante que se tenha primeiro esse contato antes de ir direto para a Bíblia e direto para Cristo, até porque as pessoas precisam conhecer a língua também antes de falar, ou falaram direto do português com os indígenas? Na minha região, boa parte fala português, tem a língua nativa como primeira língua, mas tem o português como segunda língua. Então, com boa parte ali já se fala português, mas com povos que ainda não conhecem, precisa estudar a língua. E é isso. Pastor Cássio, e como foi a sua experiência quando o pastor evangelizou o Lindevan? Bem, permita-me dizer aqui, fazer uma observação, porque a gente fala dos povos indígenas, mas veja que é no plural. No Brasil nós temos pelo menos 244 povos indígenas reconhecidos, né? Então são 44 povos. Tem o traço indígena, mas tem suas culturas próprias, sociedade, organização social, muitos deles suas línguas e assim por diante. Então é difícil generalizar, porque temos os indígenas mais urbanizados, que era o caso do Lindevan, saiu da sua aldeia na infância, foi para a cidade, cresceu ali, adolescência e juventude, já falava português fluentemente. Temos os casos dos indígenas aldeados, que às vezes não conhecem uma cidade, não falam português. Então, em cada situação, é uma realidade própria, não é? Então, nossas abordagens com os indígenas foram abordagens diferentes. Então, por exemplo, com o Lindevan, ele estava em contexto de cidade, falava português, tinha muita resistência ao evangelho, na verdade, talvez a tudo que vinha de fora, né? Sim. Algumas questões
de traumas pessoais, de famílias que ele vinha trazendo, então tinha mais resistências. Nas aldeias onde nós estivemos, nós convivíamos com os indígenas, aprendíamos a sua língua, e lá já era diferente, já tinha mais abertura, havia mais interesse pelas informações e notícias que vinham de fora, né? Então, em alguns casos, uma abordagem mais direta, em outros casos, uma abordagem não muito direta, dependendo do contexto. E eu acho que isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Não apenas com povos indígenas, mas na cidade, aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, a gente evangeliza como Jesus fazia, né? Em alguns momentos de uma forma, de outros momentos de outra forma, de acordo com o público que será abordado. Tom, e como é que a igreja, sabendo que tem um grupo desses povos indígenas aqui na cidade, faz ou pode fazer para acolhê-los, como bem o pastor Tom, já todos sabem aqui, quem não sabe, o pastor Tom trabalha com um grupo também que é de bolivianos, de hispanos aqui, e como que é que a igreja pode fazer e o que a igreja deve fazer para acolher essas pessoas que vêm lá de suas terras para a cidade grande? Na verdade, bom, primeiro você precisa ter contato com essas pessoas, né? Independente da etnia, do país, a igreja precisa ter oportunidade, de alguma forma, para se aproximar dos grupos menos alcançados, vamos dizer, que o Cássio é especialista nisso, ele consegue aqui falar números, tudo para a gente de memória aqui. Mas a grande questão que a igreja precisa é ter convicção de chamado. Porque para você falar, parece até muito simples isso, mas não é. Por exemplo, posso falar do grupo que eu trabalho. Há uma dificuldade entre hispanos, por exemplo, pessoas que falam a língua em espanhol. Há algumas rixas entre países aqui na América Latina. O brasileiro brinca com o argentino e o argentino também brinca com a gente, fazendo várias piadas, especialmente sobre futebol, né? Do melhor do mundo ser o Pelé ou o Maradona. Isso é muito tranquilo. Agora, existem países aqui na América Latina que eles não se suportam, e por questões históricas, por questão de guerras, de divisão de terra, que para eles é injusto, né? São culturas, uma cultura que é contra outra cultura, né? Então, como é que a igreja pode fazer para abraçar essas duas culturas, por exemplo, ao mesmo tempo? Primeira coisa é a gente dar o passo de conhecê-las, ter a sensibilidade, né, de quem que está chegando, por exemplo. Vamos dizer que hoje, na nossa igreja, chegasse um grupo de 10 indígenas, por exemplo. Primeira coisa que a gente precisaria fazer era se informar, né, com eles, pesquisas, tem um Cássio aqui que ia ser mais fácil, né, de se informar qual é o tipo de coisa que a gente pode falar, como abordar. A igreja precisa ter essa sensibilidade. Vou dar outro exemplo. Nós temos entre nós, aqui em São Paulo, pessoas que vêm do Oriente Médio, por exemplo, né? E pessoas de cultura assim, nossa, totalmente diferente da cultura do brasileiro, especialmente do paulista, né, do paulistano aí. Então, como é que a igreja aborda essa pessoa? Já faz a primeira, traz a pessoa para o culto de domingo, fala para ela ficar de pé, para todo mundo olhar para ela, né? E é assim que funciona com eles? Isso os aproximaria da igreja ou faria com que eles nunca mais voltassem à igreja? Então, a primeira coisa é a igreja ter a sensibilidade de quem é essa pessoa, de qual é a cultura dessa pessoa, né? ter esse movimento. Mas o que move a igreja, é claro, é o amor de Cristo por essa pessoa, não importa a cultura que ela veio, o que importa é quem ela é e o que ela pode vir a ser em Cristo Jesus. Essa é a nossa primeira preocupação. Mas tem o lado metodológico, sim, tem o lado missiológico, da pesquisa, de procurar. Então, esse eu acho que é o pontapé inicial aí. Passo para o Cássio também, para ele contribuir aí, que ele é especialista demais nesse assunto aqui. O que eu penso é que, vamos pensar em um passo além da evangelização, plantio de igrejas, né? É um trabalho mais complexo. Trabalho de evangelização faz parte do plantio de igrejas. O trabalho de plantio de igrejas, ou por que vamos dizer de evangelização propriamente dita? Eu penso que acontece tem três elementos principais. Um é a pregação da palavra. O Delvan trouxe uma mensagem ontem para a gente falando sobre isso. A pregação da palavra é o elemento principal para a evangelização, o plantio de igreja e assim por diante, porque a fé vem pelo ouvir é a palavra, né? Nós somos transformados pela palavra, quebrantados pela palavra, santificados pela palavra, assim por diante. Agora, essa pregação da palavra
esse compartilhar do evangelho se dá em ambiente, idealmente no ambiente de relacionamentos, em qualquer cultura, em qualquer lugar, como o Lindelvan também bem pontuou à luz da experiência dele. E eu penso, regado por oração. Então, palavra, relacionamento e oração é a estratégia das estratégias, né? Você pode usar abordagens diferentes, ter perspectivas diferentes, mas no final do dia, o trabalho de evangelização é palavra através de relacionamentos regado por oração. Que dica especial para você que tem o chamado missionário. Palavra, relacionamento e oração. Essa é as bases aqui que os pastores estão nos dando para a gente compreender um pouco a respeito desse assunto. Olá, bom dia. Meu nome é Robinson Grangeiro, eu sou o chanceler do Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, e eu estou passando por aqui para lhe fazer um convite a você que é líder, pastor, para estarmos juntos no nosso encorajamento de pastores e líderes, que acontecerá do dia 16 a 19 de maio, na estância do Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Estaremos juntos compartilhando nossas dores e alegrias ministeriais, compartilhando o desejo de continuar fazendo o reino de Deus expandir com saúde e equilíbrio. Teremos ministrações, momentos de compartilhamento, de oração comum, intercessão, e tudo isso para que tenhamos uma boa base ministerial, porque nós sabemos como é fundamental que tenhamos um bom alicerce da nossa vida, da nossa família, da nossa casa espiritual. Por isso eu quero contar com você, teremos a presença de abençoados preletores e, acima de tudo, um momento de comunhão e compartilhar do ministério. Então estaremos juntos, que Deus abençoe você, dia 16 a 19, já marca aí na sua agenda, Estância Palavra da Vida de Atibaia, você estará conosco e estaremos juntos com o Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe.